Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Padre, eu tive muitas perdas na minha vida. Perdas muito importantes que ainda hoje me fazem sofrer. E eu gostaria de aprender a lidar com elas. Quero aprender a lidar com o sofrimento que todas essas perdas já me causaram. Como faço? Diana, não existe uma receita mágica, né? Para nada nessa vida. O fato é que o tempo todo nós perdemos. E a sabedoria, a vida, ela pode ser melhor, mais saudável, à medida em que nós aprendemos a perder. É interessante, né? Porque todo mundo nos ensina que a gente tem que ganhar, né? Eu tenho que ser o melhor nisso, tenho que ser o melhor naquilo. Mas ninguém nos ensina a se desprender daquilo que a vida já nos deu. É uma coisa estranha, né? Parece que a gente quer que tudo seja eterno. Eu me lembro que eu li um livro que me modificou muito, chama Perdas Necessárias. Até fiz uma música depois com esse título. E a autora, ela falava justamente disso, que a primeira parte do livro fala do inevitável processo de você deixar de ser quem você é. A criança cresce, ela deixa de ser a criança que era para tornar-se um adolescente. Existe uma perda nisso, porque ela perde a atenção dos pais, não que ela vai deixar de ser amada, mas ela perde aquela atenção, né, que era extremamente volumosa. Era uma atenção cheia de volume, porque aquela criança precisava de toda aquela atenção. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando autonomia e naturalmente a gente vai perdendo aquela atenção e vai ganhando outras formas de atenção. Mas a criança precisa organizar isso dentro dela. Depois da adolescência para a vida jovem também temos perdas. E depois da vida jovem para a vida adulta, mais perdas. Da vida adulta para a velhice, mais perdas. Então a gente vive perdendo. Só que no avesso dessas perdas existem ganhos, mas que só podem ser vistos e identificados se a gente tiver sabido perder. Se eu soube perder, é natural que eu vou ter condições de encontrar os ganhos que nasceram daquilo que eu perdi. Então eu não sou mais a criança que eu era, eu não tenho mais a atenção que eu tinha, mas hoje eu ganhei autonomia. E é bom a gente ter autonomia. É bom a gente ter condições de cuidar da gente mesmo. E depois, no final da vida, você volta às necessidades da criança. Estranho isso, né? Você vai ter necessidades muito parecidas com as de uma criança. Ou até mesmo no momento, por exemplo, você vai ter uma invalidez temporária. Você fez uma cirurgia, você perdeu a destreza, você perdeu a possibilidade de cuidar de você mesmo, e você terá de ser cuidado por uma outra pessoa. Não é brincadeira, não. Não é fácil a gente deixar-se cuidar pelo outro. Por quê? Porque a gente não sabe perder. A gente não sabe administrar bem. Toda vez que nós nos sentimos, né, como nos sentimos antes, a gente tem dificuldade com as mudanças. E quando não sabemos acompanhar o processo das perdas, nós perdemos duas vezes. Porque viver é perder, minha gente. No avesso da perda tem um ganho? Tem. Mas eu preciso administrar bem aquilo que eu estou vivendo para que o que eu estou perdendo não venha me retirar a possibilidade de administrar os meus ganhos. Eu tenho acompanhado, né,
acompanho muita gente, tenho tido a oportunidade de ver de perto como a perda pode retirar da pessoa a capacidade de viver, de querer o futuro, né? Engraçado como tantas vezes as perdas nos retiram a capacidade de querer o futuro. É como se não houvesse mais a possibilidade de nada bom acontecer. Isso é uma ingratidão, né? É injusto isso. Toda vez que a gente não se permite ver um futuro bom, a gente está sendo injusto com a gente. Hoje você, por exemplo, precisou experimentar perdas. Todos nós hoje perdemos. Mas e os ganhos que estavam nos avessos dessas perdas? Que talvez a gente não tenha tido condições de reconhecer. Essa semana acompanhei uma moça com uma necessidade muito grande de terminar um relacionamento que estava fazendo mal para ela. E fazendo mal para ele também. Ambos viviam um momento em que se machucavam muito mais do que se amavam. Quando o amor vira um espinheiro, né? Já deixou de ser amor há muito tempo, mas a gente continua chamando isso de amor. E eu identifiquei que existia um limite em que eu não podia mais adentrar. Era dela, que era justamente não querer perder. O que ela iria perder? O espinheiro. Aquela constante ferida aberta de palavras que machucam, porque estão vivendo um contexto de tantas agressões. Ela tinha medo de perder o espinheiro e não saber conviver com o vazio. Aí vem a questão. É impressionante, nós temos tanto medo do vazio que a gente prefere o espinheiro. O lugar onde a gente se machuca toda hora. Por que a gente não dá uma oportunidade à vida, fazendo com que o nosso coração seja capaz de abrir mão do espinheiro, ainda que a gente não saiba o que venha depois, mas neste momento acreditar que a ruptura com o espinheiro é a coisa mais sábia que nós podemos fazer, porque somente a partir daquela perda é que nós voltaremos a ganhar depois. Sabe, aquela oportunidade de abrir as mãos e permitir que aquilo que nós estamos retendo vá embora? Muitas vezes, nós ficamos tão agarrados ao que está acontecendo, à vida que nós estamos tendo, por mais precária que ela seja, que nós perdemos até mesmo a oportunidade de ter uma vida melhor. É engraçado porque os místicos já falavam dessa leveza. Ter como se não tivesse. Viver com naturalidade, né? E permitir que as perdas aconteçam, é assim mesmo. Não tem um outro jeito de viver. Mas no momento em que você sentir que você está perdendo, busque a sabedoria de investigar os avessos de tudo isso. E quem sabe o tempo vai lhe mostrar que naquele momento em que você mais perdia, talvez tenha sido o momento em que você mais tenha ganhado. Mas por quê? Você estava tão obcecado em não querer perder, você acabou perdendo a oportunidade de ganhar do jeito certo. Esse desprendimento, minha gente, o Evangelho pode nos ensinar. À medida em que nós fazemos uma experiência verdadeira de Jesus, Ele nos coloca nessa sabedoria. Sabe, isso é ser pobre. Por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha uma casa bonita, por mais que você tenha conforto, aprender a viver relativizando tudo isso, fazendo ser mais importante a sua liberdade interior. De você ter muitas coisas na vida, mas você saber viver relativizando tudo que você tem. É como relativizar o sucesso que foi alcançado. Absolutamente necessário para que você não fique deprimido depois que esse sucesso passar. Quando você, depois de tudo que você viver,
De repente você cair no esquecimento, você não ser mais lembrado pelos seus chefes, você não ser mais lembrado pelos seus amigos, mas você se fazer valer. Por quê? Porque você construiu a sua história antes de qualquer coisa, a partir do que você sabe, do que você construiu, do que você é. Tudo mais é relativo. Não é fácil, eu sei. Mas a gente precisa diariamente voltar nessa questão. Hoje eu perdi, mas no avesso do que eu perdi eu ganhei. E ganhando e perdendo eu sou quem sou. Posso perder tudo na vida, mas não perco quem eu sou. Não perco o ser humano que precisou chorar de madrugada num dia quando a vida me era difícil. Não perco aquilo que Deus me fez no momento da minha luta, no momento da minha miséria. Esse dom é o mais precioso que nós podemos ter. Padre Fábio, tenho passado por tribulações em minha família e gostaria muito de uma palavra de orientação. Meus pais ambos estão com quase 80 anos e mais de 40 anos de casamento. Estão vivendo agora uma crise conjugal. Ela o agride verbalmente com ofensas e acusações. São brigas constantes, ele se revolta, a deixa sozinha mesmo sabendo que necessita de cuidados. Ela passou por problemas de saúde e tem visão muito limitada. E às vezes fala até em suicídio. Eu não interfiro na vida deles, mas minha mãe sempre me cobra que eu preciso dar um jeito nele, que eu tenho que mudar o pensamento dele e que tenho que falar com ele. Padre Fábio, como devo agir? Como não tenho experiência de matrimônio, o que tenho tentado falar para eles é que precisam saber envelhecer juntos, até porque os defeitos de cada um, as diferenças, existiram desde o início do casamento. Mas quando digo algo, minha mãe entende que estou a favor de meu pai e vice-versa. Obrigado, que Deus abençoe. Minha filha, realmente é muito difícil. Imagina, um casal de quase 80 anos enfrentando crises conjugais, né? É muito complicado, porque a velhice é o tempo em que a gente precisa ter uma tranquilidade para se despedir bem da vida, não é? Acho que envelhecer é você tomar essa consciência. Eu estou me despedindo do tempo, eu estou me despedindo da vida, eu estou me despedindo da experiência de ser quem eu sou aqui, materialmente, como eu posso ser. A partir do momento que eu começo a criar conflitos e deixar que as dificuldades me assolem, eu me despeço mal da vida. Agora, é provável, minha filha, que a crise conjugal seja um processo que vem vindo de longe, né? Não é possível que as diferenças tenham surgido agora. O problema é que, às vezes, na velhice, os nossos defeitos ficam muito acentuados. Eu sempre gosto de dizer, olha, aos 10 anos é fácil mudar. Aos 20 fica um pouquinho mais difícil. Aos 30 a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Aos 40 é quase que impossível. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cristalizar os nossos defeitos. A psicologia chama isso de cristalização, né? O que é? Virou um cristal e agora fica difícil quebrar. É por isso que, se você hoje tem a oportunidade de superar os seus defeitos, não perca tempo. Está mais maleável, está mais fácil de lidar, você tem mais disposição para as mudanças, porque depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais casca dura, não é verdade? Então o tempo da mudança é o tempo da juventude. Não estou dizendo que velhos não podem ser modificados, podem, mas é muito mais sofrido, é muito mais difícil. E aí, os nossos defeitos que não foram cuidados na juventude tendem a se tornar uma bomba pronta para ser explodida na nossa velhice. Então, como é que a gente pode lidar com os defeitos que ficaram cristalizados? Tomando consciência deles. E a melhor maneira, Fátima, de interferir na vida conjugal dos nossos pais é de maneira muito amorosa, propondo uma conversa. E às vezes com um tratamento de choque mesmo, olhando nos olhos e falando, olha, vocês querem se despedir da vida desse jeito, né? Querem terminar a vida brigando, né? Será que não está na hora de começar também a propor um pouco uma atividade lúdica? Porque às vezes a velhice, gente, falta isso. Falta atividade lúdica, isso é, falta entretenimento.
fazer uma atividade física, né? Ter a oportunidade de jogar fora um pouco essas energias que vão ficando acumuladas. A pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem necessidade de canalizar essas energias que muitas vezes estão acumuladas. Eu me recordo, hoje a gente quase não tem mais, né? Mas lá em Formiga, onde eu nasci, né? Eu me lembro que lá tinha o Clube de Mães. O que era o Clube de Mães? Um centro onde lá eles recolhiam tecidos velhos, retalhos que vinham de fábricas. E lá as mulheres passavam, às vezes, 2, 3 horas da tarde, né? Eu me lembro que minha mãe participava do Clube de Mães. Elas ali aprendiam bordado, elas se ocupavam de trabalhos artesanais. E lá elas tinham a oportunidade de fazerem um pouco a purificação, né? Jogar fora, porque o trabalho manual, ele faz muito bem para a nossa cabeça. E é por isso que envelhece melhor aquele que tem um hábito, aquele que sabe fazer um tricô, que ocupa o coração e a cabeça, que não fica com espaço vago, né? Por isso que palavras cruzadas fazem muito bem para as pessoas mais idosas, porque elas vão ocupar o tempo que está brigando, não, está lá fazendo a palavrinha cruzada de vez em quando, né? Ocupar os nossos pais, começar a oferecer para eles algumas atividades que são próprias deste tempo da vida, não é verdade? Então veja, Fátima, o que você pode fazer com seus pais para aliviar um pouquinho essa tensão? Que é provável que eles estejam vivendo esse processo de tensão que seja fruto de um jeito de ser, de uma estrutura familiar, de um jeito, de um cotidiano, de uma rotina. Às vezes a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda a nossa disposição afetiva para a vida se a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Mudar a rotina para melhor. Incluir na rotina alguma coisa que alivie o peso da vida. Porque nós ficamos muitas vezes pesados demais, nós temos uma rotina muito enfadonha, e a rotina não precisa ser ruim não, viu? A rotina pode ser positiva desde que exista um espaço de criatividade na estrutura dessa rotina. E muitas vezes falta para os nossos velhos, para as pessoas mais idosas dentro da nossa casa, um pouco de felicidade na rotina. Então, vamos descobrir o que você pode fazer para amenizar um pouco os conflitos dos seus pais, mas ao mesmo tempo, saiba que este momento da vida, eles precisam de muito carinho, de muita atenção, e você, como filha, pode oferecer isso a eles. Padre Fábio, a história é a seguinte: uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras.
Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia, ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, Padre, o Senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento, e eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama, e entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que disse também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando a oportunidade. E mesmo porque
com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. À medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. O evangelho diz assim, ele está no evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações?
Que é mais fácil dizer? Os teus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Essa palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades. Essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim. Aí sim o processo da libertação
se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível, sim. Eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Padre Fábio, tenho passado por tribulações em minha família e gostaria muito de uma palavra de orientação. Meus pais ambos estão com quase 80 anos e mais de 40 anos de casamento. Estão vivendo agora uma crise conjugal. Ela o agride verbalmente com ofensas e acusações. São brigas constantes, ele se revolta, a deixa sozinha mesmo sabendo que necessita de cuidados. Ela passou por problemas de saúde e tem visão muito limitada. E às vezes fala até em suicídio. Eu não interfiro na vida deles, mas minha mãe sempre me cobra que eu preciso dar um jeito nele, que eu tenho que mudar o pensamento dele e que tenho que falar com ele. Padre Fábio, como devo agir? Como não tenho experiência de matrimônio, o que tenho tentado falar para eles é que precisam saber envelhecer juntos, até porque os defeitos de cada um, as diferenças, existiram desde o início do casamento. Mas quando digo algo, minha mãe entende que estou a favor de meu pai e vice-versa. Obrigado, que Deus abençoe. Minha filha, realmente é muito difícil. Imagina, um casal de quase 80 anos enfrentando crises conjugais, né? É muito complicado, porque a velhice é o tempo em que a gente precisa ter uma tranquilidade para se despedir bem da vida, não é? Acho que envelhecer é você tomar essa consciência. Eu estou me despedindo do tempo, eu estou me despedindo da vida, eu estou me despedindo da experiência de ser quem eu sou aqui, materialmente, como eu posso ser. A partir do momento que eu começo a criar conflitos e deixar que as dificuldades me assolem, eu me despeço mal da vida. Agora é provável, minha filha, que a crise conjugal seja um processo que vem vindo de longe, né?
Não é possível que as diferenças tenham surgido agora. O problema é que às vezes na velhice os nossos defeitos ficam muito acentuados. Eu sempre gosto de dizer, olha, aos 10 anos é fácil mudar. Aos 20 fica um pouquinho mais difícil. Aos 30 a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Aos 40 é quase que impossível. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cristalizar os nossos defeitos. A psicologia chama isso de cristalização, né? O que é? Virou um cristal e agora fica difícil quebrar. É por isso que se você hoje tem a oportunidade de superar os seus defeitos, não perca tempo. Está mais maleável, está mais fácil de lidar, você tem mais disposição para as mudanças, porque depois, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais casca dura, não é verdade? Então o tempo da mudança é o tempo da juventude. Não estou dizendo que velhos não podem ser modificados, podem, mas é muito mais sofrido, é muito mais difícil. E aí, os nossos defeitos que não foram cuidados na juventude, tendem a se tornar uma bomba pronta para ser explodida na nossa velhice. Então, como é que a gente pode lidar com os defeitos que ficaram cristalizados? Tomando consciência deles. E a melhor maneira, Fátima, de interferir na vida conjugal dos nossos pais é de maneira muito amorosa, propondo uma conversa. E às vezes com um tratamento de choque mesmo, olhando nos olhos e falando, olha, vocês querem se despedir da vida desse jeito, né? Querem terminar a vida brigando, né? Será que não está na hora de começar também a propor um pouco uma atividade lúdica? Porque às vezes a velhice, gente, falta isso. Falta atividade lúdica, isso é, falta entretenimento. Fazer uma atividade física, né? Ter a oportunidade de jogar fora um pouco essas energias que vão ficando acumuladas. A pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem necessidade de canalizar essas energias que muitas vezes estão acumuladas. Eu me recordo, hoje a gente quase não tem mais, né? Mas lá em Formiga, onde eu nasci, né? Eu me lembro que lá tinha o Clube de Mães. O que era o Clube de Mães? Um centro onde lá eles recolhiam tecidos velhos, retalhos que vinham de fábricas. E lá as mulheres passavam, às vezes, 2, 3 horas da tarde, né? Eu me lembro que minha mãe participava do Clube de Mães. Elas ali aprendiam bordado, elas se ocupavam de trabalhos artesanais. E lá elas tinham a oportunidade de fazerem um pouco a purificação, né? Jogar fora, porque o trabalho manual, ele faz muito bem para a nossa cabeça. E é por isso que envelhece melhor aquele que tem um hábito, aquele que sabe fazer um tricô, que ocupa o coração e a cabeça, que não fica com espaço vago, né? Por isso que palavras cruzadas fazem muito bem para as pessoas mais idosas, porque elas vão ocupar o tempo que está brigando, não, está lá fazendo a palavrinha cruzada de vez em quando, né? Ocupar os nossos pais, começar a oferecer para eles algumas atividades que são próprias deste tempo da vida, não é verdade? Então veja, Fátima, o que você pode fazer com seus pais para aliviar um pouquinho essa tensão? Que é provável que eles estejam vivendo esse processo de tensão que seja fruto de um jeito de ser, de uma estrutura familiar, de um jeito, de um cotidiano, de uma rotina. Às vezes a gente muda o nosso jeito de ser, a gente muda a nossa disposição afetiva para a vida se a gente muda um pouquinho a nossa rotina. Mudar a rotina para melhor. Incluir na rotina alguma coisa que alivie o peso da vida. Porque nós ficamos muitas vezes pesados demais, nós temos uma rotina muito enfadonha, e a rotina não precisa ser ruim não, viu? A rotina pode ser positiva desde que exista um espaço de criatividade na estrutura dessa rotina. E muitas vezes falta para os nossos velhos, para as pessoas mais idosas dentro da nossa casa, um pouco de felicidade na rotina. Então, vamos descobrir o que você pode fazer para amenizar um pouco os conflitos dos seus pais
Mas ao mesmo tempo, saiba que este momento da vida, eles precisam de muito carinho, de muita atenção, e você, como filha, pode oferecer isso a eles. Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia, ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento, e eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama, e entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São. São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali, depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso.
Da mesma forma como aquele padre que disse também não tem. Da mesma forma como você também não tem. Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando a oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. À medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. Porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho.
E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela, porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. O evangelho diz assim, ele está no evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Essa palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades. Essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem. A não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Esse homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las.
para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível sim, eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente.
de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todas as fraquezas de Adão estão presentes dentro de mim, eu as reconheço no meu dia a dia. Sou ciumento, sou possessivo, sou egoísta, sou mentiroso, sou desonesto. Não é assim? Sem nenhuma hipocrisia, todos nós humanos não podemos dizer que em algum momento da nossa vida nós somos isso? Sem medo de errar. Você também já mentiu, você também já foi desonesto, você também já foi fofoqueiro. Só que nós somos convidados a viver de um outro jeito. Apesar de todas essas fraquezas estarem em mim e em você, nós somos convidados a dar um passo na direção de um ser humano melhor, que não é só o nosso esforço. É claro que o nosso esforço conta nessa história, mas é a graça de Deus agindo sobre o nosso esforço que nos dá o direito de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós não temos o direito de ficar desanimados. Toda vez que nós estivermos acabrunhados pelo nosso pecado, pelos malefícios da nossa tendência à mesquinharia, a tendência àquilo que é ruim, nós precisamos nos recordar da voz de Jesus a nos chamar e a nos convocar para que a gente possa chegar ao lugar que Ele preparou para nós. Você ainda não chegou nem à metade daquilo que Deus preparou para você. Eu não vou aceitar o fracasso como definitivo. Vou até passar por ele. Porque sou filho de Adão, eu ainda tenho as marcas do pecado em mim, então é natural que eu venha fracassar. Mas no momento em que essa força de Adão me puxar para este fracasso, eu vou me recordar da força de Cristo me ajudando a significar todas as minhas quedas. O verdadeiro cristão é aquele que significa todas as suas quedas a partir da dinâmica da graça. Eu posso até cair, eu posso até vacilar, mas vai ser apenas uma oportunidade para um recomeço. Talvez seja só para me lembrar que eu sou frágil, que eu tenho que ter paciência com os que estão ao meu lado, que eu não tenho o direito de ser arrogante, que a minha experiência de fé, ela tem de me conectar àqueles que são fracos como eu, que eu não estou nessa caminhada sozinho, que nessa caminhada não cabe arrogância, não cabe prepotência, não cabe vaidade. Aliás, a vaidade espiritual é a pior que nós podemos ter na vida. Que quando a gente olha para a experiência de Deus que nós fizemos, e a gente se sente melhor que os outros por causa dela. Toda vez que eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que poder com humildade. Esse posso aqui não é nariz empinado, não. Esse tudo posso aqui é um tudo posso totalmente radicalizado na simplicidade, na humildade. Esse tudo posso é muito diferente daquele que tem o poder e que se sente poderoso por isso, que se sente especial pelo poder que tem. Então, ao dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho que naturalmente me recordar de que a simplicidade é que me move nesse poder. E que é o serviço que me faz cada vez mais poderoso. Eu tudo posso, mas eu tenho tudo poder com simplicidade, com humildade. E assim a gente vai buscando esse lugar que Deus preparou para nós. Esse lugar de excelência, né? Esse lugar onde nós teremos a oportunidade de desfrutar o conforto de ser quem a gente é. O conforto de ser quem a gente é. Às vezes a gente passa uma vida inteira para encontrar o lugar da gente no mundo. Às vezes a gente passa muito tempo investindo em sonhos, em projetos, estudando isso, estudando aquilo, tudo porque a gente só quer isso. A gente gostaria de chegar num momento da nossa vida e poder dizer: encontrei o meu lugar no mundo, estou feliz sendo quem eu sou. Pode até você pode até ter variações, mas você sabe que você está no lugar certo. É isso que Deus faz com a gente. Quanto mais nós permitimos que Ele entre na nossa vida, maior é a clareza que Ele vai nos dando de estarmos ou não no lugar certo. E esse tudo posso, esse poder de Deus em nós, vai nos movendo para a conquista deste lugar. É como se você estivesse reforçando todo o seu sistema imunológico para você poder enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dificuldades que são próprias da vida, para que você chegue ao lugar que Deus preparou para você.
A gente encontra muita gente infeliz na vida. O que é a infelicidade? É aquela sensação de estar desperdiçando a vida do jeito errado. Muita gente assim. Por quê? Não sei, talvez pela pressa de escolher, e às vezes nem sempre escolhemos com sabedoria, por faltar profundidade na nossa maneira de olhar para a vida, por nos faltar reflexão. Muitos erros a gente comete porque nos falta reflexão. O fato é que existem muitas pessoas hoje infelizes, precisando de remédio para dormir, para acordar, para comer, para isso, para aquilo. Muitas pessoas insatisfeitas com a vida que estão levando, machucadas demais, que não estão vivendo o conforto de dizer: eu estou no lugar certo. Encontro muita gente que não está podendo dizer que já encontrou o seu lugar no mundo. Nós que somos cristãos acreditamos que o nosso lugar no mundo é aquele que Deus preparou para nós. Quando você olha para um jovem que está drogado, definitivamente não é o lugar que Deus preparou para aquela pessoa. Quando você vê alguém destruindo a vida com o álcool, não podemos acreditar que Deus tenha preparado aquela pessoa, tenha tecido aquela pessoa no ventre de uma mulher, para que depois ela desperdiçasse a vida dela com o vício do álcool, que morresse antes da hora, que matasse outras pessoas antes da hora também. A infelicidade é sim, ela pode ser um sinalizador de que nós não estamos no lugar que Deus gostaria que nós estivéssemos. É por isso que a gente sempre precisa levar muito a sério a insatisfação. Eu sempre gosto de levar a sério as insatisfações do meu coração, porque Deus me mostra muitas coisas através dessas insatisfações. Quando eu me sinto inadequado, quando eu sinto que alguma coisa está desconfortável para mim, eu preciso prestar atenção nesse desconforto, porque às vezes é a partir dele que eu reencontro o meu caminho, ou que eu começo a caminhar na direção de uma estrada que eu sei que é minha, de um lugar que eu sei que é meu. Porque todo esforço vale a pena, minha gente. Todo esforço sempre vale a pena, desde que ele nos leve ao lugar que nos foi preparado. Se eu tenho que caminhar 1000 quilômetros na direção de um lugar que eu quero chegar, que ótimo. Eu vou tolerar os 1000 quilômetros. Agora, se eu tiver que caminhar 100 quilômetros na direção de um destino que eu sei que não é o que eu quero, vai ser muito mais penoso. É aí que você pode ver se há felicidade no seu processo de busca. Porque a estrada também é um lugar. Quando a gente vai viajar, quando a gente prepara férias, até o deslocamento já é satisfação, né? É bom ir, desde que você esteja indo para o lugar certo. Se você não está indo contrariado, se você fez a escolha correta, se você estudou bem o lugar do seu descanso, então você vai com uma disposição muito maior. Na vida é a mesma coisa. Se eu estou colocando o meu empenho na direção de uma estrada que não é minha, de um destino que não é meu, é claro que a infelicidade vai se manifestar. É por isso que você precisa abrir bem os olhos para identificar se você está satisfeito sendo quem você é. Se está valendo a pena andar na estrada que você escolheu andar. E nunca é tarde para mudar, viu? Nunca é tarde para a gente acordar a nossa consciência para o sonho que Deus tem para nós. Porque você tem de viver esse poder. Volto a dizer, não é o poder da arrogância. O poder de Deus na nossa vida é esse que nos fortalece e que nos dá o direito de dizer que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. É o poder da simplicidade, da humildade, do desprendimento, da pureza de coração. Deus fica grandioso no coração que é puro. Irmã Dulce, uma baiana, né, uma mulher que fez uma revolução lá, naquele lugar onde ela viveu, com as pessoas com quem ela conviveu. Que mulher grandiosa, sem nunca ter sido arrogante, usando sempre a mesma roupa, tendo sempre o mesmo aspecto. Sempre apresentou uma novidade ao mundo. Por quê? Qual era a novidade que ela trazia? Era a roupa nova que ela usava? Não. Era o cabelo novo que ela apresentava para a mídia? Não. O que Irmã Dulce apresentava de novo ao mundo era um coração incansável, uma capacidade de amar os pobres incansável,
uma capacidade de apresentar Jesus de maneira concreta, uma capacidade imensa de polvilhar o chão por onde passava com as palavras de Jesus e de convencer aqueles que estavam perto dela de fazerem o mesmo. Teresa de Calcutá, que mulher grandiosa, uma alma onde não cabia um dedo de arrogância, uma mulher que você nunca viu gritando desaforo para ninguém. Ela foi profética com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua generosidade. Essa mulher é revolucionária. Essa mulher soube viver o poder que Deus lhe deu. Ela tudo pôde naquele que lhe fortaleceu. Sem arrogância, sem muitos alardes, ela fez a revolução. E continua fazendo através daqueles que a seguiram. Porque o carisma não morre. É impressionante, onde Deus age de verdade no coração de uma pessoa, aquele carisma não morre. Sabe por quê? Não coube nele. Uma alma mística não cabe em si. Um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho não vive sozinho. Ele jamais vai querer se vangloriar daquilo que fez. Ele vai dividir a responsabilidade de que esse carisma não morra. Isso é um sinal de que Deus está aqui. É quando ele não amarra tudo nele. É quando ele quer que cresça através dos outros. Ele não quer que o Evangelho pare. Isso é alma mística, isso é alma grandiosa. E nós precisamos aprender o tempo todo. Porque eu, você, nós aí nas nossas paróquias, como nós somos mesquinhos, como nós queremos amarrar as coisas em nós. Nós precisamos pensar que o outro é o nosso companheiro de viagem. Deus nos ajuda a poder através dele. Por isso que é tão bom você ter pessoas competentes ao seu lado, aí na sua comunidade. Não fique com inveja não, fique orgulhoso. Saber que Deus suscita gente mais competente que você. Eu fico muito feliz quando eu vejo um pregador muito mais competente do que eu. Porque ali Deus está agindo. E tudo que eu quero é isso. Eu não faço outra coisa, eu quero que Deus aconteça no seu coração. Eu quero que o Evangelho aconteça no mundo. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo é para isso. Eu quero um mundo melhor a partir do Evangelho. Tem os meus erros, tem as minhas fragilidades, mas eu não perco isso de vista. Então, quando existe um padre competente fazendo esse trabalho bonito, lá numa paróquia que nunca é noticiada pela televisão, num padre que nunca vai aparecer na televisão. Oh meu Deus, o meu ministério está conectado ao dele. Você padre que me assiste agora, que talvez nunca tenha tido a oportunidade de pegar um microfone para falar na televisão. Deus é grande em você. E toda vez que você convence um coração de que ele tudo pode naquele que o fortalece, nós estamos unidos. Nós estamos unidos, nós estamos conectados. A alma mística da igreja, a alma mística do Cristo está nos ajudando a vencer o Adão que está em mim, que está em você. Quando você, feliz pelo resultado alcançado, não se vangloria, mas deita a sua cabeça no travesseiro, feliz, satisfeito, saber que a missão está sendo cumprida, e você renova dentro do seu coração o compromisso de amanhã fazer ainda mais um esforço para que o Evangelho aconteça no coração do mundo. É aí o poder de Deus, o lugar, esse lugar privilegiado, o coração de Deus, acontece de maneira muito natural em nós e através de nós. Então podemos experimentar poder que não nos deixam grandiosos, o poder que não nos deixa grandiosos, mas o poder que nos simplifica, o poder que nos aproxima, o poder que nos torna partícipes de um mesmo mistério, o poder que nos torna irmãos. Muito obrigado você que está ligado conosco, você que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, ter a oportunidade de falar hoje com você. Todos nós, de vez em quando, precisamos refletir a nossa vida, pensar naquilo que nós estamos vivendo e naquilo que Deus quer que a gente viva. Nem sempre a vida que nós estamos vivendo é a vida que realmente Deus quer para nós. Quantas vezes a gente reconhece isso?
Em muitos momentos da nossa história, eu na minha vida, você na sua vida, você descobre que existe uma inadequação entre aquilo que Deus quer para você e aquilo que você está vivendo. Que às vezes o que nós necessitamos é de uma palavra que funcione como uma chave. Uma chave que abre as portas que nos permitem acessar as nossas necessidades. Porque às vezes a necessidade, ela vai despertar uma atitude, que é justamente o momento que nós fazemos a nossa parte do milagre. Como nas bodas de Caná. Os servos precisaram apresentar as talhas cheias de água para que Jesus transformasse em vinho. Quando eu mexo nas minhas necessidades, eu de alguma forma estou enchendo as talhas de água, porque estou tomando conhecimento daquilo que de fato eu necessito, não o que eu quero. Interessante isso, né? Não basta lutar, tem que lutar do jeito certo. Porque às vezes as coisas dão errado na nossa vida, justamente porque nós estamos lutando errado. Nós estamos fazendo um movimento contrário do que a gente deveria fazer para alcançar aquele tal resultado que a gente tanto espera. É igual estudar errado. Todo mundo já deve ter escutado falar isso, né? Que não basta estudar, tem que estudar do jeito certo. Às vezes a gente estuda errado, às vezes a gente pega um livro, pega um tema que a gente precisa preparar para o outro dia ou para a aula, a gente fica lá 3, 4 horas seguidas e você não está percebendo que já não está rendendo o que poderia render por causa do cansaço cerebral. A vida é a mesma coisa, minha gente. As regras simples do estudo podem valer para nós também. Se a gente não tem, vez em quando, se a gente não se coloca, vez em quando, nessa disciplina de olhar para a nossa vida e de lutar certo, determinar quais são os passos que nós precisamos dar para a gente alcançar os resultados, a gente corre o risco de perder a oportunidade do crescimento. Que a vida é assim. Se você pega a semente, se você vai lá na filosofia grega, a semente, ela tem todo o potencial da árvore, mas ela ainda não é a árvore, mas ela tem a potência, ela tem o potencial guardado dentro dela. E é interessante, Jocélio, porque o cristianismo, quando compreendido como uma potência que se torna ato, como uma potência que vai vivendo o processo do vir a ser, ele fica tão saboroso, porque você vai descobrindo que o que Deus quer que você seja não é uma outra pessoa, é que você seja você mesmo, com tudo aquilo que lhe foi dado, o já entregue, mas ainda não tornado. E essa dinâmica, ela é muito inteligente, ela é muito saborosa. E você sabe que qualquer pessoa, ainda que seja um ateu, vai compreender esse desenvolvimento humano e vai identificar nessa dinâmica algo muito frutuoso. Acho que é bom a gente pensar que nós já temos, mas ainda não sabemos desfrutar do que temos. Nós continuamos necessitados de ouvir as mesmas coisas. E tem um ciclo. A palavra, ela tem um ciclo dentro de nós. Pode observar, às vezes você escuta a mesma leitura lá na missa. Você escutou o ano passado, escutou esse ano de novo, e de repente esse ano foi diferente. Por quê? Aquela palavra, a própria a pá que lavra, né? Ela abre um sulco dentro da gente, ela vem de um jeito diferente, vem de um jeito novo, porque o ser que está escutando é outro. Não pense que você é a mesma pessoa de ontem, não é. Os sentimentos são novos, você viveu experiências novas. Nós somos novos a cada dia, ainda que estejamos envelhecendo. A dinâmica da vida nos coloca na necessidade de ser novos todos os dias. Então, o ouvir de novo
É importante, porque ali a gente tem a oportunidade de ruminar. Eu, graças a Deus, estou cada vez mais convicto de que a gente não tem que ter medo dos nossos defeitos. Eu não tenho medo de falar dos meus, sobretudo para as pessoas que me amam, que me acompanham. Elas sabem quem sou eu. Eu gosto de ter a oportunidade de ser verdadeiro. Porque quando eu sou verdadeiro, eu estou me dando a oportunidade de crescer. Se eu fico mentindo para mim mesmo, se eu minto para aqueles que estão comigo e que poderiam me dar uma oportunidade de crescimento, eu estou negligenciando a oportunidade de ser melhor. Mas é tão interessante que nós não precisamos de ouvir muitas coisas novas. Às vezes nós precisamos ouvir a mesma coisa, mas de um jeito novo. Não modifica-se o que diz, mas modifica-se a maneira como ouvimos. Pode ser que eu tenha dito alguma coisa a você há 10 anos que não fez diferença. Mas aquilo que eu digo igual disse há 10 anos, hoje seja para você. Às vezes eu encontro muitas pessoas assim. Sofrem e não sabem por que estão sofrendo. Estão angustiadas, anestesiando suas angústias com comprimidos, com ansiolíticos, o que é um prejuízo imenso. Minha gente, a disciplina da alma ela é tão necessária, porque assim como a gente identifica que tem uma gordura localizada, né, que precisa ser queimada no exercício, a gente também descobre que tem os excessos na alma, no nosso jeito de ser. Quantas coisas no nosso comportamento são agressivas ao outro e também nos adoecem da mesma forma como a gordura visceral, que é essa bendita gordura que gera diabetes, que gera pressão alta, que gera infarto, uma série de doenças cardíacas que nascem dessas gorduras que a gente vai acumulando entre os órgãos. A vida nos estimula o tempo todo o olhar para fora. Nós temos 1000 tecnologias que nos jogam para fora. Mas às vezes, nós precisamos usar essa mesma tecnologia para nos jogar para dentro. Como é que isso acontece, padre? Pode ser que esteja acontecendo agora, neste momento. Eu sei que você tem 1000 canais de YouTubers por aí. E eu sei que os seus filhos assistem esses canais. Alguns nos jogam para dentro, outros nos jogam para fora. Eu não fico o tempo todo buscando coisas que me jogam para dentro. Eu também gosto de coisas que me jogam para fora, que me façam perceber o mundo, mas quando isso é em excesso, eu me torno desconhecido de mim mesmo. Eu fico um estranho para mim. Aí não sei por que estou triste, não sei por que estou desanimado, não sei por que estou apático, não sei por que estou sofrendo. Por quê? Estou desaprendendo a autocontemplação. A nossa realização, ela passa por aquilo que nós sabemos de nós. Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra, mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado, se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas, se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contratestemunho para quem me vê. Que uma coisa é você tomar as suas decisões e arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou, de repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas e até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora. Outra coisa é você destratar as pessoas. Outra coisa é você ser grosseiro com elas, você ser indelicado, você dizer o que o outro não merece ouvir.
Você até ser agressivo, porque às vezes as pessoas são agressivas e não estão percebendo. Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo. Mesmo que a vida tenha te dado muitas oportunidades, mesmo que você tenha ficado doutor, que você tenha ficado muito rico, que você tenha tido muito sucesso na vida, o seu jeito de olhar para as pessoas e o seu jeito de ser gente será a partir da humildade e da simplicidade do Mestre. Administrando melhor os nossos excessos, mudando o jeito como nós olhamos para as pessoas que trabalham com a gente, mudando o jeito como nós interpretamos os que estão ao nosso lado. Sempre digo isso. Eu acredito de fato nisso. Quando Deus entra na nossa vida, Ele modifica. A primeira coisa que Ele modifica em nós é o nosso olhar. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.